Oi, Raíssa. Oi, Márcia, Léo Freitas, Márcia, psicóloga, Júlia Alvarenga, Antônio Alexandre, o querido. Deixa eu tentar achar aqui os pedidos. Nossa, o pessoal tá entrando super rápido, ó, que legal. Tudo bem, Akali, Suicide, Cida Moura, tudo bem? Cláudia, psicóloga querida. Olha, o pessoal entrou super rápido. Amanda, 130 pessoas já. Deixa eu achar aqui então a teacher. Eu chamo ela de teacher, tá, pessoal? Que legal, todo mundo já entrou. Isso, a gente vai falar sobre o teste farmacogenético, tá, Instituto? É... O teste farmacogenético, muitas pessoas perguntam sobre isso, né? E na verdade, para o tratamento das doenças, o mais importante, na verdade, é aquilo que tem de diretriz diagnóstico. O teste só vai indicar se a pessoa tem uma característica de metabolização diferente na população, o que é bem raro. Né? Então esses testes são bem caros e muitas vezes as pessoas gastam dinheiro assim com uma esperança muito grande. Aqui, deixa eu. Pronto. Pronto. Dê o áudio para mim só se tá no máximo, porque às vezes ele cai. Eu, Tá, tá me ouvindo? agora sim, tô ouvindo. Ó, que legal, já entraram 152 pessoas, então acho que a gente pode falar, tava 190 Sim. e poucas, né? Então a gente estava falando sobre como é a complexidade do tratamento dessas pessoas que estão com uma depressão mista, né? Uhum. Então, o que nós sabemos é que medicações estabilizadoras do humor, muitas vezes, claro, depende da gravidade, depende se a pessoa, quanto tempo a pessoa ficou sendo tratada inadequadamente com antidepressivos. Mais tempo a gente costuma levar para estabilizar. Leva 2 anos, né? Daí trocando de medicação até acertar. Então, gente, precisa procurar um especialista e precisa ter paciência, vale a pena. Mas o problema é a questão, o mais importante é assim, desde o início o tratamento correto. Desde o início, buscar o diagnóstico certo e o tratamento correto. E transtorno bipolar, a maior parte não fica bem com um estabilizador só, precisa da combinação de dois. E para sair de um estado misto, às vezes precisa de 2 estabilizadores do humor e sim, eventualmente, um antidepressivo. Né? Apesar de antidepressivos serem facas de 2 gumes, porque podem piorar o estado misto. Né? Mas em alguns casos é necessário. Na maioria, o tratamento é com antipsicóticos, lítio e anticonvulsivantes. Né? Isso significa que para sempre vai ser essa medicação? Não, significa que até estabilizar. Se depois é possível ir diminuindo, sim, muitas vezes, depois da crise, as doses serão reduzidas, a não ser do lítio, que é uma dose fixa, ou do ácido valproico, da carbamazepina, que são os anticonvulsivantes, muitas vezes as doses são fixas, mas dos antipsicóticos, sim, as doses precisam ser aumentadas numa crise e depois podem ser reduzidas. Mas, gente, não adianta tratamento meia boca. Você está cuidando do seu cérebro, não está cuidando da unha encravada. E cérebro a gente só tem um e precisa tratar direito. E E que, muitas vezes,
entra o preconceito. Quando a pessoa diz, mas eu tenho que tomar tantos remédios, não significa que você tenha que tomar 2 ou 3. Cada pessoa cada bipolar tem a sua bipolaridade, né? E as pessoas ficam muito preocupadas, angustiadas, puxa assim, mas você já me deu um estabilizador, deu dois, e você ainda acha que eu tenho que tomar um outro remédio? E cadê o antidepressivo? Aí eu digo, você ainda tem angústia intensa, você ainda fica sem dormir grande parte da noite, você ainda tem uso de subterfúgios, de maconha, de álcool, de gasto, de masturbação para aliviar a depressão. Então você ainda está com sintomatologia agitada, muito exuberante. Enquanto isso não tiver controlado, inevitavelmente, o uso de medicações como os antidepressivos levarão a uma piora vertiginosa do quadro, né? Ou até uma pequena melhora que dura ali uma semana e depois vem gravemente aí com pensamentos de suicídio, com vontade de se automutilar, e aí a pessoa atribui, não, mas eu briguei semana passada, ou me falaram alguma coisa ruim, né? Ela atribui muitas vezes as questões ambientais, quando na verdade ela não estava tendo essa sintomatologia tão grave assim, até o antidepressivo entrar, né? Então a gente tem que trabalhar muito nessa questão da psicoeducação para a pessoa identificar os sintomas de agitação presentes, para ela ter paciência com a estabilidade, até a gente conseguir verificar se é possível a utilização dos antidepressivos, né? Eu diria que existem duas questões muito importantes aí. Uma delas é quando a pessoa diz, eu já tomei de tudo. Já tomei a que eu ouvi agora, uma das observações. Eu já tomei a farmácia inteira. Veja, se o que você tomou foram antidepressivos, eu sinto lhe dizer, não conta esse tempo. Esse tempo não conta. Conta a partir do momento que foi feito o diagnóstico e daí é o tempo zero. A partir daí, e o tempo, até o tempo da estabilidade vai ser maior ainda. Como eu disse, quanto mais tempo você ficou tomando antidepressivos inadequadamente, até combinações. Não adianta daí 2 antidepressivos e um estabilizador do humor. A gente não conta esse tempo, porque pode ter sido com estabilizador do humor, mas teve antidepressivo junto. Teve 1 ou 2 antidepressivos junto. Então você pode ter se mantido completamente instável porque não estava tomando 2 estabilizadores juntos, ou 3 estabilizadores juntos. É completamente diferente a situação, tá certo? Então, não é dizer, eu já tomei tudo. Se foram antidepressivos, coloque-se vírgula, né? Porque o tratamento para estabilização e mesmo para melhora dos sintomas de depressão com os novos estabilizadores do humor. Aí entram os antipsicóticos de nova geração, lamotrigina, e isso cabe ao médico saber tratar. Né? É importante também a gente falar sobre o teste farmacogenético, que muitas pessoas têm perguntado, né? Será que é uma saída para mim? Será que isso vai descobrir o remédio Sim. certo? Então, o que é o teste farmacogenético? Existem 25% das pessoas da população geral que a gente chama que metabolizam as medicações, ou elas jogam fora a medicação muito rápido, ou cada pequena dose é como se tivesse tomado, tivesse se intoxicado. Então, isso a gente avalia, existem testes farmacogenéticos que determinam se a pessoa tem essas características, qual é o perfil genético dela e de que maneira o fígado dela vai metabolizar, vai trabalhar essa medicação no seu organismo. E, em função disso, ela vai ter mais ou menos efeitos colaterais, ela vai suportar tomar mais um remédio ou mais algum outro, mas isso não tem nada a ver com eficácia. O teste farmacogenético não diz nada sobre se um remédio vai ser
eficaz para você, ok? E muitas vezes está lá, ah, não, mas essa medicação eu não posso tomar. Pois é, mas é justo essa com a qual você ficou bem, né? Só que você tem mais efeitos colaterais, e aí a gente às vezes precisa dar um antídoto para você conseguir tomar, mas olha como você ficou bem. E você estava falando, Diego, assim, da necessidade de troca da medicação, que você ainda não está bem, veja se você ainda está com angústia, precisa tomar mais remédio. Entendam o seguinte: cada remédio é responsável por uma porcentagem de melhora da sua doença. Então, o primeiro estabilizador do humor, digamos que é o lítio, vai te dar uma porcentagem de estabilidade, vai diminuir a intensidade e a frequência em 50%. Mas isso não basta, só que já ajuda pra caramba. Aí você precisa de outra medicação para acrescentar mais 30%, daí mais outra para acrescentar os 100%, porque o objetivo do tratamento é você voltar a ser você, sem nenhum destes sintomas. E isto leva tempo. Então, sim, a medicação, ela precisa fazer com que você chegue no seu 100% de melhora, ou próximo disso, tá certo? E daí, precisa de uma medicação, às vezes duas, às vezes com uma só você já consegue essa melhora de 100%, às vezes com duas, mas isso vai de cada pessoa. E de como a doença foi se apresentando ao longo da vida, né? Se a pessoa Sim. usou drogas, se a pessoa não usou, porque a gente sabe que o uso de drogas maligniza a doença de uma certa forma. Os estados mistos são mais graves, eles são piores, mais difíceis de tratar. E muitas vezes a pessoa usa também, né, energéticos. A gente não pode esquecer que não só drogas e antidepressivos pioram a doença, mas também café em excesso, colas, né, Coca-Cola, Pepsi-Cola, colas em excesso. é, então, tudo, e energéticos, todos os estimulantes. Então, muitas vezes o que acontece? De manhã a pessoa não consegue levantar, ela vai, toma café, vai tomando café, 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 café. Chega de tarde, mais de noite, ela está uma pilha, até por conta da cafeína. E menos ainda ela consegue desligar à noite. Daí ela começa a fumar maconha. Então, de manhã é café ou cocaína, ou energético, e de tarde para de noite o Zolpidem, é o tranquilizante, um, dois, três comprimidos para conseguir desligar o cérebro e conseguir dormir. Que é muitas vezes como muitas pessoas com transtorno bipolar e em sintomas mistos se tratam, né? E as pessoas têm que saber que no tratamento de uma depressão com sintomas de agitação, enquanto os sintomas de agitação não forem adequadamente controlados, os sintomas de depressão não vão melhorar. Então, as Não. pessoas. Uma pessoa perguntou aí, mas como que eu sei o que é meu, o que é da doença? Sintoma nunca é da personalidade, né? Então, Não. aceleração de pensamentos não é de personalidade, distraibilidade, não conseguir focar não é de personalidade, impulsividade, né, para Nível de beber, energia isso. Não também, é. insônia, né? Veja, os sintomas, eu sempre digo, eles são monotonicamente os mesmos. O que muda é o comportamento em cada pessoa, mas o sofrimento e os sintomas, eles são os mesmos em todo ser humano com esta doença. Agora, a pessoa é única, a personalidade é única, né? Não existe uma pessoa igual à outra. Tem uma pessoa com uma pergunta muito interessante aqui, né? Como que diferencia se a pessoa é alcoólatra ou se ela está usando álcool para tratar sintomas, né? Então ela diz: meu marido bebia socialmente, há 3 anos depois fechou o diagnóstico, o álcool tem sido o refúgio. O médico diz que ele é alcoólatra. Me explica isso. O alcoolismo é definido é, é, pelo, por exemplo, se a pessoa necessita beber em quantidades cada vez maiores para conseguir o mesmo efeito,
Mas hoje em dia a gente considera se a pessoa tem problemas com álcool, ela já tem um problema relacionado ao alcoolismo. Se ela tem consequências por conta daquele uso de álcool. Então, ela não tem liberdade de escolha. Ela acha que ela para quando ela quer. Na prática, não é? E alguém está reclamando, se queixando do comportamento associado ao uso de álcool, então essa pessoa tem um diagnóstico associado a problema de álcool. Entende? E mesmo pessoas que, mas eu só tenho uma bebedeira. Não, se tem uma bebedeira, mas traz consequências, houve briga, mudou comportamento, também é abuso de álcool e diagnosticado como um problema associado ao uso de substâncias. Então, a pessoa não precisa nem beber todos os dias, mas ter consequências por causa do uso do álcool já configura um problema médico passível de tratamento. Pode ser que desapareça 100% com o tratamento do estado misto. Muitas vezes é o que acontece. Mas muitas pessoas têm os dois problemas junto, né? Aí é mais grave. E a grande dificuldade é estabilizar a pessoa para ter certeza sobre isso, né? Porque a pessoa ainda tem Sim. sintomas de depressão ou de depressão com agitação e continua bebendo, né? Nesse momento não dá para dizer que ela tem dependência por álcool, porque a Não, doença está em atividade. continua, sim, exatamente. Sim. Tem uma pessoa perguntando aqui se a pessoa pode se cronificar em estados mistos e não sair disso nunca e ficar só em estados mistos para sempre, depois de um tempo. Pode. Dos episódios, seja de depressão, seja de mania, hipomania, classicamente o de maior duração é o estado misto. E na prática o que a gente vê é difícil encontrar pessoas que têm depressão pura, ou mania ou hipomania pura. Em geral, logo sai dessa crise e volta a ter sintomas mistos, né? Muitas vezes eles ficam levezinhos, mas isso não significa que a pessoa esteja sem sintomas. O problema é que quanto mais leves eles são, mais eles se confundem com a personalidade ou com outros diagnósticos, né? Muito bom. Eu acho que temos aí mais 2 minutinhos, né? Tem algumas pessoas aqui perguntando, né? Qual é, de fato, a verdadeira característica do indivíduo com borderline? Porque muitos sintomas são parecidos com o transtorno bipolar e as doenças juntas, né? Então, quais são os sintomas mais indicativos de que tem mesmo um transtorno de personalidade borderline junto? Então, o transtorno de personalidade borderline, número um, é um transtorno de personalidade, no qual a pessoa tem uma dificuldade de relacionamento com as pessoas e ela não suporta o abandono. A partir da imaginação, seja abandono real ou imaginário, ela entra em crises, certo? Então, são pessoas de personalidade, uma personalidade frágil, e daí elas podem ficar manipuladoras e chantagistas por conta disso, né? Delas não aguentarem o abandono real ou imaginário, e elas têm, então, um sentimento crônico de vazio. E essa necessidade, essas características. Só que isso é algo que vem desde cedo, vai se agravando, claro, com o tempo, pode acontecer das pessoas, é uma característica comum dessas pessoas, a instabilidade do humor, a labilidade do humor. Só que todos esses sintomas, sintoma de vazio crônico, uma pessoa com depressão também pode ter. E no estado misto,
Outra característica que foi bom ter feito essa pergunta, Diego, porque a labilidade afetiva é uma característica central dos estados mistos. Além da agitação psicomotora e além da hostilidade, é a labilidade afetiva. Ela acontece em 80%, ou quase 80% das pessoas com estados mistos. E mesmo o fato de se automutilar, gente, automutilação acontece mais, nós temos pesquisas falando que o comportamento de automutilação ele é mais comum no transtorno bipolar do que no transtorno borderline, né? Agora, o transtorno bipolar, ele tem episódios, ele evolui em episódios. A pessoa tem aceleração de pensamentos, o humor varia ao longo do dia. Na mania, ela pode ficar manipuladora? Pode. Na mania ou na hipomania, ela pode mandar nas pessoas querer que seja tudo feito do jeito como ela quer, e se não fizerem do jeito como ela quer, ela parte para a briga, mas é diferente do comportamento de uma pessoa com transtorno borderline, que não tem esses sintomas de aceleração, de ativação, diminuição de energia, oscilação de humor, energia e pensamento. Não tem. Isso é característica do transtorno bipolar. Os critérios americanos, eles colocam também no diagnóstico de borderline o aumento de impulsividade. Só que esse aumento de impulsividade é característica inerente aos estados mistos. Então, muitas pessoas são erroneamente diagnosticadas como tendo transtorno de personalidade borderline, quando na verdade elas têm sintomas mistos do transtorno bipolar, passível de tratamento medicamentoso, né? Então, o que confunde é o aumento de impulsividade, mas o diagnóstico se faz por quê? Na mania e na hipomania e na depressão, nós temos sintomas típicos que não existem no transtorno de personalidade borderline, que tem a ver com alterações do pensamento, do nível de energia, obstinação, alteração de ritmos biológicos e os episódios durante a vida. Isso. Isso é muito importante, né? Porque muitas vezes a pessoa ela é atendida num pronto atendimento, num atendimento rápido, né? E a sintomatologia naquele momento é uma sintomatologia muito intensa e pode, em alguns casos, ter uma certa exagero na apresentação, uma certa dramaticidade, um sofrimento que quem observa avalia como exagerado, né? Mas é a maneira como a pessoa está expressando o seu sofrimento, e que isso não necessariamente significa que seja um transtorno de personalidade. Para você avaliar um transtorno de personalidade, você tem que avaliar a vida inteira da pessoa para saber se aquilo é a personalidade do indivíduo e também avaliar se é um transtorno bipolar que oscila ao longo do tempo nas suas diferentes fases, né? E o que é muito comum, às vezes a pessoa já recebe um diagnóstico pronto de borderline, ou porque se cortou, ou porque tentou suicídio várias vezes, ou porque tem raiva expressa em vários momentos, ira, raiva, agressividade, e aí você vai perguntar, tá, mas no relacionamento afetivo, com o namorado, com o marido, como que é esse relacionamento? Tem medo do abandono? Quando tem briga e vai embora? Não, nunca teve isso. Tem relacionamentos longos, duradouros, super estáveis, né? Então, assim, o critério essencial de transtorno de borderline nunca foi preenchido e as pessoas se pegam a outros sintomas acessórios que se acha serem de transtorno borderline, muitas vezes para atribuir o diagnóstico, né? E é muito ruim, porque você fala que é um transtorno de personalidade, a responsabilidade é da pessoa para se melhorar, né? Já que é da personalidade, o tratamento é com psicoterapia, não é com medicamentos. Sim, exatamente. Os especialistas, os maiores especialistas em transtorno de personalidade borderline dizem exatamente isso, que se trata com psicoterapia. Ponto. Né? E melhora com psicoterapia. Esse é o tratamento de escolha. Não é um problema nesse sentido do cérebro biológico, no sentido de trazer alterações
E sim, as alterações do transtorno bipolar, elas se originam no cérebro, mas elas afetam o corpo como um todo. Então, existe também nos sintomas mistos ataques de pânico, somatização, sintomas físicos e dolorosos podem aparecer. Não é só desespero, angústia, ansiedade. Muitas pessoas têm o comportamento ou as alterações em dor, em sintomas físicos, que também desaparecem com o tratamento adequado e não melhoram com 1000 analgésicos, né? E compulsão alimentar, uma pessoa perguntou, quando a gente fala em ansiedade de comer, é essa compulsão alimentar mesmo. É isso mesmo. E fala um pouquinho até sobre as pessoas que obesas mórbidas, que se recorrem à cirurgia bariátrica, né? E que muitas respostas ao tratamento cirúrgico, muitas pessoas falam, nossa, que estranho, agora ela está trocando a compulsão alimentar por bebê, ou agora ela ficou sexualizada, erotizada, com um comportamento diferente, né? Será que uma cirurgia na barriga é capaz de mudar o comportamento das pessoas? Ou será que tudo estava no cérebro e não foi adequadamente diagnosticado, né? Pois é, em relação a isso, é muito importante entender a complexidade, novamente, do transtorno bipolar. Ele está também associado à obesidade mórbida, obesidade e obesidade mórbida. Então, quando a gente fala ansiedade de comer, ela gera, em muitas pessoas, obesidade mórbida. Pessoas que não conseguem parar de comer por desespero, por aflição, por ansiedade o dia inteiro, tá certo? O que acontece se elas forem operadas e não estiverem tratadas? Elas vão ciclar. Elas vão permanecer com os mesmos sintomas de aflição, desespero e podem daí sair às compras ou podem daí entrar em hipomania. Daí, por exemplo, uma mulher que daí emagrece, fica bonita, começa a fazer ginástica, atividade física, porque entrou em hipomania e daí, de repente, não fica mais em casa. E até arranja o caso e não quer mais ficar casada, quer se separar. Imagina que horror. Então, o que acontece é que se a pessoa não foi diagnosticada, e, Diego, existem estudos mostrando que o espectro bipolar, portanto, até sintomas leves do transtorno bipolar podem acontecer em até 80% ou mais num estudo de um grupo de pessoas submetidas à cirurgia bariátrica. É a imensa maioria. Então, é fundamental, mesmo quando a pessoa for obesa ou tiver problemas de peso, sempre investigar transtorno bipolar. E muitas vezes, esses estudos mostraram que o ganho de peso ao longo da evolução do transtorno bipolar é uma característica da doença. Foi isolado o efeito dos medicamentos, né? A gente sabe que alguns medicamentos, sim, podem dar como efeito colateral aumento de apetite e ganho de peso, mas isso, hoje em dia, a gente sabe que é uma característica do transtorno, né? Uma paciente até perguntou outro dia, falou assim, eu tenho feito de tudo, eu estou usando 3 remédios que eu já vi que não engorda, porque as pessoas pesquisam e olham, e eu estou ganhando peso ano a ano ao longo da minha vida. Isso é uma característica da doença, então? Isso é que ela afeta o corpo como um todo, né? E é uma característica que está associada à doença, né? Então, a doença está associada a mais dor, então, endometriose, fibromialgia, enxaqueca, gastrite, Labirintite. labirintite, dor de cabeça, já falei, está associado a quadro de alergia, asma, alergia na pele, está associado a questões gastrointestinais, diarreia depois constipação. Olha como é fásico, né? Diarreia depois constipação, diarreia depois constipação, né? E aí fica aquele diagnóstico que não tem, não se acha nada no intestino, não se acha nada em exame nenhum, e fica como síndrome do intestino irritável. Seus nervos do intestino eles reagem assim, né? E muitas vezes a pessoa oscila com uma bipolaridade leve, né? Zumbido também, Diego, e o que a gente está investigando, aumento de sensibilidade a ruídos e cheiros, né? Tudo, assim, alguém mastigar do lado já incomoda, ou mesmo zumbidos.
né? Mas a descrição que a pessoa dá, mas é muito zumbido, eu não aguento a minha cabeça, o sofrimento. O sofrimento é o mesmo do estado misto, só que daí o que acontece é a somatização daquele sofrimento que é psíquico. E quando a gente fala psíquico, a gente não está falando psicológico, a gente está falando psíquico de origem cerebral, ok? É muito diferente. Existe uma alteração, distúrbio no cérebro, causando uma anomalia na interpretação de dor, de sintomas físicos em geral e mesmo das coisas que acontecem no ambiente. Isso, e é bem interessante porque várias dessas sintomas, elas são bem cíclicas, assim como a bipolaridade, né? Como a asma, a alergia, que Asma. a enxaqueca que vem em crises e melhora, né? E a enxaqueca é bem interessante porque é o mesmo tratamento do transtorno bipolar, né? Os anticonvulsivantes, que são estabilizadores de humor, muitos deles tratam e tiram a enxaqueca assim com a mão e a pessoa nunca mais tem enxaqueca, e não tem mais a irritabilidade, a depressão, as impulsividades, né? Então, muitas vezes, não que essas doenças significam transtorno bipolar, mas estou dizendo que o indivíduo com transtorno bipolar, como o cérebro está em contato com todo o resto do corpo, através de nervos, pode haver uma repercussão somática, física, da bipolaridade no corpo. O corpo que sofre, o corpo que tem crises das suas maneiras, né? Com crise de enxaqueca, crise de gastrite, tudo isso que a gente falou, né? Então tá bom, eu acho que agora 7h30. A senhora sabe que se deixar eu ficaria aqui a madrugada inteira, porque eu acho assim, super interessante, porque é muito interessante como entra um paciente novo e ele fala exatamente as mesmas coisas. As histórias se repetem, elas só mudam de família, só mudam de contexto, mas são os mesmos sintomas. Assim, tem hora que eu me pego dando risada, assim, que eu falo, nossa, não é possível. Assim, como é uma doença que tem as características muito iguais. Por quê? Porque o nosso cérebro é igual, nós somos exatamente iguais. Nosso sistema nervoso é o mesmo, né? Então, é uma doença que ela tem as suas características, suas peculiaridades, seu curso em cada indivíduo, mas os sintomas, eles se repetem. Ora mais maníacos, ora mais hipomaníacos, em outros mais depressivos, em outros mais no período pré-menstrual, em outros após o parto, em outros na menopausa, em outras na adolescência, em outros associado a drogas, em outros engatilhado por muitos fatores ambientais, né, e que a doença só ganha a expressão naquele momento em que veio aquele problema, mas na hora que você olha a vida funcional da pessoa, ela se mantinha sintomática, mas atuando na vida, trabalhando e fazendo as coisas, mas a doença ali embaixo, quietinha, silenciosa, né, levando a beber no final do dia, ou a fumar maconha para conseguir dormir, ou dormindo o final de semana inteiro, né, como se fosse uma depressão para recuperar lá durante a semana, mas a doença, ela é exatamente igual em todas as pessoas, porque nós somos iguais, né. Então, eu queria suas considerações finais aí para as pessoas que estão nos assistindo. Então, Diego, antes de mais nada, eu lhe agradeço o convite, foi muito interessante essa live e ver a intensa participação das pessoas. Os sintomas mistos, como a gente chama hoje em dia, são o principal desafio do transtorno bipolar, seja em termos de diagnóstico, tanto para fazer o diagnóstico como no diagnóstico diferencial. Eu espero que isso vocês tenham visto, porque se confunde com as comorbidades, que não são comorbidades, a gente acha que muitas vezes são associadas ao próprio sofrimento. Que o sofrimento dos sintomas mistos é tal que muitas vezes a família acha que você não tem nada, porque a sua cara não diz que você está sofrendo, aquilo que dentro está explodindo de dor. Então, porque você sai, você vai para algum lugar, mas você diz que você não tem energia para trabalhar, para levantar da cama de manhã. Mas para ir para uma balada você está muito bem.
porque dependendo da hora do dia, você de novo ficou mais eufórico, mais agitado, mas você continua sofrendo, você não está bem. O sofrimento no estado misto é descomunal. Ele é maior do que em qualquer outro estado. E é um problema, porque às vezes você não tem uma cara de quem está sofrendo daquele jeito, então ninguém vai acreditar, ou vão achar que você é preguiçoso, que você está simplesmente procrastinando, e a procrastinação é um sintoma de depressão. Você se desorganiza e você sofre. Mas, digo, isso não está na sua cara. Então, tenha paciência com os outros também. Nada como informação para a família também entender tudo aquilo que você sofre. A família sofre junto, porque esse seu comportamento faz com que você agite também quem está à volta, e muitas vezes quem está à volta também tem os sintomas, aí a coisa fica ainda mais difícil, né? Lembrar que o transtorno bipolar é uma doença que acontece em vários membros da família, e aí isso ainda pode complicar, aumentar mais o estresse, mas lembrar dos sintomas nucleares, labilidade de humor, hostilidade e irritabilidade, aceleração, ativação misturada com lentidão ou cansaço físico e ou mental, o desespero, a aflição, a angústia confundidos com a ansiedade e a necessidade de alívio ou de canalização desse sofrimento para vários impulsos, desde comer até fumar, beber, ficar na internet, em joguinhos, ter ataques de pânico, medos grandiosos, medo de tudo, ataques de raiva, vontade de se matar ou de matar alguém, vontade de se cortar ou de esfaquear alguém, coisa que jamais seria da sua índole se você estivesse bem, e os sintomas físicos que podem vir junto. Você acelera um monte de pensamentos negativos grandiosamente, como se você tivesse uma mania, só que é um grandioso negativo, trágico e catastrófico. Você demora a desligar à noite e não consegue levantar de manhã, porque de noite você está mais ativado, de manhã você ou já vem aquela ansiedade, você quer ficar na sua cama porque você não aguenta levantar, ou simplesmente não está funcionando, nada está funcionando. Só consegue levantar da cama lá pelo meio-dia. Agora, depois disso você está melhor, como é que alguém vai aceitar e entender que você não está bem? Aprendendo, entre outras coisas, com a nossa live, né, Diego? Obrigada pela atenção. Lembrar que é um tratamento complicadinho, mais difícil, e quanto menos tempo demorar para receber o diagnóstico correto, melhor. Uma boa noite a todos. Tem muitas pessoas queridas na live. Se eu fosse falar o nome, eu iria esquecer alguém com certeza. Muito obrigado pelo carinho de vocês. É muito bom poder fazer essas coisas no meio do isolamento, para a gente poder mudar um pouco os focos, né? Falar de outras coisas e conseguir distrair e até aprender muito com pessoas como a doutora Doris, que trabalha com isso há muitos anos, tem uma experiência muito grande. É uma das pessoas que eu vejo que mais é generosa em passar conhecimento. Então, eu agradeço muito tudo que eu aprendi com você. E aqui há muitas coisas que as pessoas ouviram já de mim, estão descobrindo hoje que vem dela, né? Porque é quem me ensinou muito disso. E sou muito grato a tudo isso. Diego, eu queria só finalizar com a lembrança de que em tempos de quarentena, quem está sofrendo de sintomas mistos, principalmente, sofre mais. Só que, exatamente porque fica desassossegado, fica aflito, tanto quem está em hipomania ou mania, como quem está em estado misto. Lembrar da necessidade da dieta do bipolar, né? É necessário rotina, então não é só o tratamento medicamentoso, é necessário rotina, então se pôr para dormir à noite, se chutar da cama de manhã,
ter atividade física. Se você não trabalha, mesmo assim se coloca uma rotina. Então, agora nós temos um monte de aulas para baixar do YouTube de trabalhos manuais, de atividade física, relaxamento. Então, não tem mais desculpa. É colocar, mandar ver e se organizar mesmo em tempos de quarentena. É fundamental ter uma rotina e ter atividade física e manual. Arrumar casa é muito bom. Considerem sempre como um tratamento medicamentoso natural. Tá certo? Isso aí. Boa noite a todos. Espero que todos fiquem bem, que todos nós conseguimos passar por esse momento com saúde e vamos todos nos ocupar com coisas positivas neste momento. Muito obrigado. A live vai estar disponível, tanto a primeira que eu já salvei quanto a segunda. E um bom final de semana a todos. Obrigado, professora, mais uma vez. Tchau, tchau. Tchau, gente. Boa noite.